não puder estar presente. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda, Xará. Pessoal, a aula de hoje é super importante, porque todas as aulas são importantes, né? Mas a de hoje eu acho fundamental, porque ela vai... a gente vai entrar num assunto que é prescrição. Só que esse assunto, ele não é igual assim, você faltou a aula de hoje, aí na próxima você consegue pegar o bonde andando, sabe? Ela vai num crescente. Então, é muito importante que a gente acompanhe essas aulas, e quem não teve oportunidade de estar aqui agora, que assista e vá acompanhando, porque a gente vai começar na próxima aula, bom dia, a partir de um momento mais complexo, sabe? E aí nem sempre dá para a gente ficar voltando. Não é que o assunto é difícil, mas é que ele vai num crescente. Então, é muito importante a gente estar sempre situado, tá? Então, quem não puder, os colegas que não puderem vir, vamos estimulá-los a assistir, pelo menos a aula gravada, para que eles consigam chegar no mesmo pé que a gente na próxima aula, tá bom? Pessoal, o tema da aula de hoje, ele é prescrição. Esse tema a gente vai trabalhar até o final do nosso curso, a gente vai trabalhar com prescrição. A gente não vai ter pressa de abordar, a gente vai abordar bem aos pouquinhos, porque ele é um dos temas mais complexos que tem. É mais ou menos quando a gente foi na dosimetria, falando cada coisa da culpabilidade, dos antecedentes, a gente vai assim devagarzinho no prescrição também. E eu vou colocando o conteúdo à medida que vocês falam, professora, chega, tá muita informação, aí a gente para, tudo bem? Não tem pressa nenhuma, a gente vai dando com calma. Eu vou compartilhar os slides com vocês para a gente tratar aqui da prescrição. Só um minutinho aqui. Deixa eu achar a janela aqui. Pessoal, então, sobre prescrição, esses aí são alguns assuntos que a gente vai tratar, né? O conceito, hipótese de prescritibilidade, alguns tipos de prescrição, termo inicial, redução dos prazos, e aí aumento do prazo, e a gente vai tratar sobre ela. Primeiro, o que é prescrição? Pessoal, prescrição, vou parar aqui um momento aqui para a gente conversar, é uma das formas de extinção da punibilidade. É uma das palavrinhas que está lá no artigo 107. A gente viu na aula passada, o 107, a extinção da punibilidade é quando o Estado perde o direito de punir. Ele não vai mais punir o agente. Lá no 107 tem várias causas, tem assim, morte do agente, uma série de causas. E quando chegou em prescrição, eu parei e falei assim para você, a gente vai falar sobre ela em algumas aulas separadas sobre ela, tudo bem? Então, o Estado vai perder o direito dele de punir o agente. Por quê? A prescrição quer dizer que o Estado demorou, que ele foi ineficiente, que ele não andou como poderia, então ele vai ter essa consequência, não vai mais poder punir. Demorou demais. Às vezes demora na fase de investigação, do inquérito, às vezes demora dentro do próprio Ministério Público, demora em juízo, em algum momento demorou demais, foi ineficiente e pronto, o Estado não vai poder punir, ele vai perder o seu direito de punir. Imagina alguém que cometeu um crime, vamos supor, nos anos 80, nos anos 90, será que hoje, em 2020, a gente poderia puni-lo por esse crime? Será que essa pessoa já não teria se emendado? Olha aí, ó, no seu pé. Será que essa pessoa hoje já não teria se emendado, né? Será que faz sentido punir depois de tanto tempo? Então, tem essas questões do Estado. Só um minuto, por favor. Val, depois você vem, tá? Pode deixar, não. Depois a mamãe te chama, tá? Obrigada. Aí, então, vou partilhar a apresentação para a gente ver aqui um pouquinho mais sobre a prescrição. Olha lá, é uma das formas da punibilidade, o Estado não vai poder punir o agente, vai extinguir esse direito do Estado, né? Por quê? Pelo decurso do tempo, que o Estado demorou demais, ele não foi eficiente.
Por que é que existe a prescrição, né? Quais os fundamentos de política criminal? Por que é que se criou essa ideia de prescrição? Primeira coisa é a teoria do esquecimento, decurso do tempo. Então, às vezes, um crime praticado há um tempo, ninguém mais se lembra. Será que faz sentido punir essa pessoa depois de tanto tempo? Também pode ser que, nesse período, o condenado tenha se corrigido, tenha se emendado, que aquilo tenha sido um fato isolado e a pessoa que hoje não é a mesma que praticou o crime, né? E também é como a negligência da autoridade, né? A autoridade é muito cômodo ficar esperando e poder punir a qualquer tempo. Então, são por todas essas razões que existem a prescrição. Olha aqui o 107, olha as causas que extinguem a punibilidade do agente, né? Quando ele morre, quando vem uma lei que concede anistia, o presidente dá graça e o indulto, abolício crimes, várias formas. A prescrição é essa aqui, ó, do inciso 4º. A gente falou na aula passada sobre a perempção, que aplica na ação penal privada, na queixa-crime, a pessoa ingressa com a ação e abandona o processo dela. A decadência, que aplica na ação privada e na pública condicionada, a pessoa perde o direito de ingressar, que fica lá bobeando 6 meses e não representou, ou não ofereceu a queixa-crime. E a prescrição é o prazo para o Estado agir. Quem é que age na ação penal pública incondicionada? É o Ministério Público. O Estado ficou paradão ali, o MP, o juiz ou o delegado de polícia, né? E aí acaba ocasionando a prescrição. Então, a gente está falando desse instituto aqui. Professora? Sim, pois não, Chico. Rapidinho, volta ali naquele slide. Tem às vezes a pessoa entra contra o advogado que perdeu o prazo também, né? De representar ou de recorrer. Isso, é verdade, Chiu. Isso é chamado, no direito civil, no âmbito da responsabilidade civil. O advogado que deixa perecer o direito do seu cliente, às vezes ele foi lá, contratou e o advogado ficou lá com os documentos do cliente, bobeando, não orientou direito, né? É chamado responsabilidade civil pela perda de uma chance. Porque nem é que o cliente, a gente não pode dizer se ele ganharia ou não, mas ele perdeu essa chance dele de ver o direito dele contemplado no judiciário. O advogado pode sim responder pela perda da chance do cliente. Dá para entrar com a responsabilidade civil, sim. Perfeito. Sem problemas. E do ponto de vista penal, não vai ter nada que possa fazer se decaiu. Tudo bem? Pessoal, a regra é que todos os crimes prescrevem. A exceção é a imprescritibilidade desses crimes, que eles não vão prescrever. Deixa eu contar, olha essa história, eu vou contar essa história para vocês, e aí vocês vão entender um pouco melhor o que é a prescrição. Esse cara aqui, o nome dele é Damocles, né? Ele era um bajulador, um cortesão aqui no reino desse imperador, desse tirano que é chamado Dionísio. Ele era o tirano lá, o imperador de Siracusa, que ficava no Império Romano, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E aí, esse era o imperador, e o Dionísio era um fanfarrão, ele ficava assim, você que tem a vida boa, cara, olha um bando de mulher bonita aí, comida farta, bebida, um monte de fã seu, sua vida é boa. Aí Dionísio virou para Damocles e falou assim, Damocles, senta aí no meu lugar, no meu trono, e eu vou colocar essa espada aqui sobre você, amarrada com o fio de uma cauda de cavalo. E você vai ficar aí. Agora eu quero ver você curtir, saborear toda essa comida, essas mulheres, tudo isso que eu tenho com essa espada sobre a sua cabeça. Aí ele, é isso que eu sinto, Damocles. Aqui como imperador, a qualquer tempo alguém pode me tirar desse trono. Vê se você consegue sentir o sabor dessa comida, desfrutar de tudo isso assim. Essa história é para exemplificar que o processo penal, ele não pode ser como essa espada de Damocles, ficar sobre a cabeça do acusado, de quem cometeu um crime. Ele passar a vida inteira sem saber se ele vai ser condenado ou absolvido. Um processo durar eternamente. A gente acha que um processo penal rápido é de interesse só do Estado, mas não, ele também é de interesse do réu, porque o réu pode querer também resolver logo a sua situação, se eu vou pagar, né, se não pago. É mais ou menos aquela teoria do Marquês de Beccaria, que lá do século XVIII, do iluminismo, ele falava assim, a pena boa é aquela pena rápida e proporcional.
É mais ou menos isso que é a prescrição, ela é uma sanção para o Estado vai perder o direito de punir porque ele não foi rápido, ele não foi eficiente, porque o cidadão não pode ficar como Damocles com a espada na cabeça, esperando o resultado do processo. Professora, só um Sim. último comentário. O ano passado Uhum. a gente assistiu um documentário que chama Justiça, e aí nesse documentário mostrou acusados que preferiam não entrar com recurso para já ter logo a sentença, para já ter logo o resultado, para não ficar, não prolongar mais o processo. Porque às vezes, quando ele está cumprindo a pena preventiva, a prisão preventiva, eles estão no lugar pior do que os condenados definitivamente, sabe? Então, às vezes, eles falam, acho que eu lembro desse documentário, eles falam assim, não, quero logo descer, quero desistir logo para poder ir logo para o lugar melhor, sabe? Que às vezes é menos lotado, ou alguma coisa assim. Para você ter uma ideia, Chiu, mais de 40% dos presos que a gente tem hoje na superlotação, na carceragem no regime fechado, são presos provisórios, que ainda não têm sentença. Você acredita? Ou a sentença não transitou em julgado, né? A sentença ela não transitou em julgado, para você ter uma ideia, né? Então, o Estado ele tem que ser mais eficiente na atuação dele, até no exercício desse direito dele, que é o direito de punir, né? Que a gente chama de ius puniendi, mas ele tem que ser eficiente. É verdade, essa observação é totalmente pertinente aí. Então, a regra, pessoal, é que os crimes prescrevem. A exceção é que os crimes não prescrevem. Queria saber de vocês, pode ser por áudio, pelo chat, se vocês se recordam de alguma hipótese de crime que não prescreve. Ou seja, que não prescreve nunca, que o Estado pode processar a qualquer tempo. Então, às vezes, foi praticado lá nos idos dos anos de 1960 e até hoje o Estado poderia processar, 60 anos depois. Será que você consegue se recordar de algum crime nessa hipótese? Muito bom, Chiu. Racismo, é verdade. O racismo é um deles. Alguém consegue pensar em outra hipótese? Só vou pegar uma água. Olha lá. A Chiu foi bem. O racismo é um deles. Essas hipóteses de imprescritibilidade, elas estão na Constituição, na nossa Constituição Federal, no artigo 5º. Aí, no inciso 62, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Inafiançável quer dizer que o juiz e nem o delegado podem arbitrar fiança. A fiança é um instituto de processo penal, que vocês vão aprender no próximo semestre. Que fiança, o nome já fala, assim, vem de confiança, né? É para vincular o réu ao processo. Ele põe o dinheiro lá, um depósito, faz um depósito, e aí ele se compromete a participar de todos os atos processuais. Se ele não participar, ele vai perder esse dinheiro dele, vai perder a fiança. E se ele participar, no final, a fiança é devolvida para ele. Então, o racismo é um crime inafiançável, que vocês vão aprender no processo penal, mas o que nos interessa aqui é que ele é imprescritível também. Então, a qualquer tempo, alguém que praticou um ato de racismo, ele pode ser processado, né? E ainda diz a Constituição, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A Constituição mandou que o nosso legislador elaborasse uma lei que punisse o racismo com uma pena de reclusão, ou seja, que pudesse ser cumprido num regime inicial fechado, semiaberto ou aberto, né? E que punisse o racismo e ele é imprescritível, a qualquer tempo pode ser processado, para que não se apague da nossa memória e da humanidade como um todo o que a gente já foi capaz de fazer, as atrocidades que já cometemos em nome do conceito raça. Um exemplo é o nazismo, que nessa questão, a pretexto de raças superiores, inferiores, raça ariana, superioridade sobre os judeus, nós já cometemos muitas atrocidades. Então, para que isso não se apague da nossa lembrança, esses crimes de racismo são imprescritíveis. Tudo bem? Outro crime imprescritível, que a Constituição assim determina, que inafiançável e imprescritível, é a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Pessoal, não é fazer protesto na esplanada, tudo bem? Fazer protesto na esplanada não é crime prescritivo nem nada, é só ação de grupos armados contra o próprio Estado,
que também não se confunde com o governo, com o governante que está lá naquele momento. Esse aí é que seria um crime prescritível, essa ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Não é contra o Supremo, tudo bem? Agora, contra a própria ordem constitucional, aí seria, sim, um crime prescritível, tá certo? Então, são essas hipóteses que a Constituição tem de imprescritibilidade. Agora, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o seguinte: vocês acham que a gente poderia hoje acrescentar outras hipóteses de imprescritibilidade na Constituição ou não? O que vocês acham? A gente, às vezes, os 3Ts, por exemplo, ou outros crimes que vocês achassem os hediondos, qualquer outro crime, você acha que a gente poderia colocar o estupro, né, como imprescritível na Constituição? Qual a opinião de vocês? Tornar um crime imprescritível é melhor ou é pior para o acusado? Um crime não prescrever é melhor ou é pior para o acusado desse crime? Professora, mas a gente pensa do ponto de vista do acusado, porque se a gente pensar, é melhor ou pior para a vítima? Muito bem. A gente pensa... Eu acho que para a vítima não faz muita diferença, não, mas para acusado é pior. Isso. Ótimo. Nossa, eu só penso na vítima, porque se ela foi vítima, ela pode ser que ela nunca se recupere daquele crime que foi cometido contra ela. É verdade. Por que a gente está pensando do ponto de vista do acusado ou da vítima, né? Por que a gente pensa sempre do ponto de vista do acusado? Porque o Código Penal e a Constituição, ela é uma carta magna de garantia nossa, indivíduo, contra o Estado. O Estado, né, a gente sempre vê como bom, não sei o quê, mas o Estado ele pode ser um vilão, no sentido de um vilão dos nossos direitos fundamentais. A gente abre mão de um monte de coisa, de direitos nossos, em favor do Estado. E se o Estado se tornar um tirano, não há quem possa nos defender. Isso não existiria. Então, a Constituição é uma garantia nossa contra o Estado. O Código Penal é uma garantia nossa contra o Estado. Só vai ser crime aquilo que está ali. O que não foi, eu posso fazer. Você entende? É mais ou menos aquela concepção robesiana, que quando a gente vai criar o Estado, cada um abre mão de uma parcela da sua liberdade em nome dele. Então, mas ao mesmo tempo, esses textos, eles funcionam como garantia nossa contra o Estado. Então, por exemplo, um menor de idade, menor de 18 anos, não ser processado criminalmente, ser inimputável, é uma garantia daquele cidadão contra o Estado, que enquanto ele for menor, ele não vai ser processado criminalmente. O princípio da anterioridade tributária, por exemplo, que a gente só pode ser cobrado por um tributo instituído no ano anterior. Então, é uma garantia nossa contra o Estado. As leis é nessa ótica que a gente vê, Chil. É mais ou menos assim como a gente vê cidadão em geral, sabe? Bom, enfim, é interessante esse questionamento, né? A gente pode ver como vítimas. É como se a gente nos visse como vítimas, assim, a gente fosse um pouco que inocente, achar que o Estado, se a gente desse poder ilimitado para ele, que um dia a gente não possa ser vítima desse poder muito grande também. Mas, enfim, é uma questão filosófica para a gente pensar um pouco. Mas a gente encara como o Código Penal e a Constituição garantias nossas contra o Estado, até onde a gente pode ir com as nossas liberdades. Mas, enfim, ser imprescritível é muito pior para o acusado. Pior, porque ele pode ser a qualquer tempo processado por eles. E aí a Michelle provavelmente falou do estupro porque ela se lembrou dessa notícia no final do ano passado, quando o Senado Federal aprovou uma PEC, essa PEC 75, proposta de emenda à Constituição, né, para acrescentar à Constituição a imprescritibilidade e inafiançabilidade dos crimes de feminicídio e estupro. Nós vivemos atualmente num momento de grande defesa e, vamos dizer assim, está em evidência o direito das mulheres, né? Então, a questão do feminicídio, do estupro, muito em pauta, e alguém propôs essa emenda à Constituição de tornar esses dois crimes imprescritíveis. Foi aprovada essa PEC no Senado, e na Câmara ela ainda está em análise. Eu peguei ontem aqui
o último andamento aqui da tramitação dela na Câmara, ó, no final do ano passado, ela está na CCJ da Câmara ainda, para análise na Comissão de Constituição e Justiça para saber sobre a constitucionalidade dessa PEC. Então, qualquer que seja a sua opinião, se pode ou não, essa é uma opinião que ainda está sendo analisada também pelo legislador, pelos peritos, né? E até que essa PEC seja aprovada, que emende a Constituição, ela ainda assim está sujeita ao controle de constitucionalidade, para o Supremo dizer se é constitucional ou não, acrescentar mais crimes, mais hipóteses de imprescritibilidade, além daquelas já previstas pelo Constituinte originário, tudo bem? Então, é uma resposta, assim, que não tem, é uma pergunta que não tem resposta, mas que há, sim, propostas aí de alteração para a inclusão de hipóteses de imprescritibilidade. Mas, por hora, importa saber que, por enquanto, são só o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional, tudo bem? Todos os outros crimes são prescritíveis. Tranquilo até aí? Passe, né? Pessoal, então a gente começa aqui no artigo 109, a prescrição. Como é que a gente calcula a prescrição? Quero dizer para vocês que o 109 é só uma tabela. E no 109 a gente vai pegar a pena do crime e encaixar nessa tabela. Olha o que o 109 diz. A prescrição, antes de transitar em julgada a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Então, a gente vai pegar a pena máxima do tipo penal e colocar nessa tabela. Verificando-se. Prescreve em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Em 12 anos, se o máximo é superior a 4 e não excede a 8. Em 8 anos, se o máximo é superior a 2 e não excede a 4. Em 4 anos, se o máximo é igual a 1 ano, ou se for superior, não excede a 2. E em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. O que quer dizer isso? Você não precisa memorizar o 109. O 109 é só uma tabela para você consultar. Mas acontece que de tanto praticar, de tanto fazer exercício lá nos slides que você vai ver depois, você vai acabar memorizando alguns prazos de prescrição. Pelo menos o mínimo e o máximo aí que o legislador prevê. Mas isso não é exigido de você. Tá certo? Então, vou te dar um exemplo, num caso concreto, para você entender bem do que a gente está falando quando fala de prescrição. Olha aí nesse caso. No dia 10 de abril de 2005, o Sérgio, maior de idade, ele matou a Maria. Bom, vamos supor que seja um homicídio simples, não seja necessariamente um feminicídio, por questão de gênero, nem nada, mas ele matou em 10 de abril de 2005. Será que hoje a gente poderia punir o Sérgio por esse homicídio que ele cometeu? Vamos pensar? Qual é o crime que ele é acusado? O homicídio, o 121. A gente pega a pena mínima ou a pena máxima combinada a ele, de acordo com o artigo 109, para calcular a prescrição? A gente pega a pena máxima. Então, a gente vai ver aqui, 20 anos é a pena máxima do homicídio. Depois de descobrir o crime e pegar a pena máxima, a gente joga na tabela do 109 para saber em quanto tempo prescreve. Então, olha lá o 109. A prescrição, antes de transitar em julgada a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade, combinada ao crime, no caso 20 anos, verificando-se. Inciso 1. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Pessoal, 20 anos é o nosso maior prazo de prescrição que a gente tem no Código Penal. 20 anos se a pena é maior que 12. No caso, o homicídio, a pena é maior que 12 anos, ela é de 20 anos. Por coincidência, vai prescrever em 20 anos também, tá certo? Foi uma coincidência aí esses valores, 20 e 20. Então, vamos pensar aqui, ó. O Sérgio matou no dia 10 de abril de 2005. Será que hoje a gente ainda poderia processar o Sérgio por esse crime? A gente acabou de ver que esse crime de homicídio dele prescreve em quanto tempo? 20 anos. Então, até quando a gente poderia punir o Sérgio por esse crime? Olha lá, data do crime, 2005, a gente pode puni-lo até 2025, porque prescreve em 20 anos, tudo bem? Até essa data aqui, ó, 9 de abril de 2005. Por que, professora? Não é dia 10 de abril de 2005. Porque em direito penal,
o dia do crime, o prazo começa daquele dia, do próprio dia do crime. A partir de quando o Estado tem que ser eficiente em investigar, processar e punir o crime? No dia que ele aconteceu. Então, o primeiro dia, ele entra. Então, até dia 9 de abril de 2025, o Estado pode punir o Sérgio. Quando der 10 de abril de 2025, o Estado não pode mais. Ele demorou demais, ele foi muito lerdo desse crime desde 2005, ele não fez nada, então estará prescrito, tudo bem? É por isso que a gente calcula a prescrição. Olha aí o artigo 10 do seu Código Penal que você aprendeu no semestre passado, que fala assim, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. No processo penal, o prazo para recorrer das peças e tudo mais, começa do dia útil seguinte. Em direito penal, inclui o dia do começo, tudo bem? Começa do próprio dia, ele é diferente do processo penal, ele é contado diferente. Então, vamos fazer mais uma hipótese para ver se você me entendeu. Olha lá. No dia 3 de janeiro de 2010, o Paulo praticou um furto na residência do Rubens. Até quando a gente pode punir esse crime do Paulo? Como é que a gente faz? Vai aí por áudio, vai me orientando. Como é que eu faço para saber se eu posso ou não punir esse crime hoje? Primeira coisa, o que eu faço? Tem que olhar a pena máxima. Isso, a pena, acho o crime, qual que é o crime que o Paulo praticou, furto, né? E eu vou lá atrás da pena máxima, muito bom. E não da pena mínima. Aí eu fui lá, vi no 155 que o furto tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Aí o colega já falou, pega a máxima. E eu faço o que com essa pena agora? É em 4 anos? Olha o artigo 109. Isso, jogo na tabela do 109. 4 anos, pessoal, olhando aí na tabela do 109, me diga, prescreve em quanto tempo? A partir de agora, nossa aula pegou uma dinâmica diferente. A partir de agora é muito importante a participação de vocês, para vocês se testarem. É errando que a gente aprende, é errando que a gente nunca mais se esquece, e ela é muito mais uma parte de exercícios. Eu vou ter que sempre ir para a prática com vocês do que dogmática, tá certo? Porque eu só explicar o código aqui, talvez vocês não entendam com a profundidade necessária o impacto que isso tem, tá? Então, é muito importante essa participação de vocês agora. Então, 4 anos prescreve em quanto, pessoal? Olhando aí o 109. 12 anos? Em 8 anos. 8 anos e 12 anos. A gente teve 2 respostas, muito bom. Era isso que eu esperava mesmo. Vamos olhar, para a gente nunca mais errar. Olha só. Prescreve em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Quanto que é a pena? Ela é superior a 4? Ela é igual a 4 anos, tá vendo? Pena máxima é igual a 4 anos. Agora, olha aqui. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Ah, agora então, eu entendi uma a redação. pena... Eu não estava entendendo essa redação. Mas é cheio de peguinha essa parte aí. No meu concurso caiu isso, sabia? É cheio de peguinha. Entender isso é uma das partes mais importantes de prescrição. Então, uma pena igual a 4 anos, ela vai prescrever em 12 ou 8 anos, pessoal? 8. 8. Estamos de acordo? Porque ela não excede a 4. 8 anos. Então, vamos voltar lá na nossa pergunta. Então, Paulo, que furtou no dia 3 de janeiro de 2010, até quando a gente pode processar o Paulo por esse crime? Até que dia? Qual o último dia para eu, promotora, oferecer denúncia contra ele? Fala para mim. Prescreve em 8 anos. 3 de janeiro de 2018? Fala o último dia. 2 de janeiro de 2018. Que dia? Perfeito. 2 de janeiro de 2018. É isso aí. Até dia 2 de janeiro. Quando der dia 3, já estará prescrito, tudo bem? Então, tem até dia 2 de janeiro de 2018 para processar. Se eu não processei até hoje, já era, né? Porque já prescreveu. Tá vendo como o Estado não pode bobear? Ele tem que ser eficiente. Os prazos, vocês veem, eles Professora, são grandes. aí nesse caso Oi. tem uma sentença de prescrição, porque ocorreu o inquérito lá na Polícia Civil. Aí o que aconteceu... Isso.
Desculpa, Chiu, pode perguntar. Se nesse caso rolou um inquérito lá na Polícia Civil e aí o Ministério Público não, ou se não, sei lá, não acatou, ou onde é que parou, entendeu? Esse processo? Ele pode ter parado em várias instâncias. Vamos supor, ele ficou parado lá na polícia. O promotor olha para isso e fala assim, meu filho, eu não vou trabalhar à toa nisso não, oferecer denúncia, não sei o quê, esse negócio já está prescrito, aí eu já faço o arquivamento desse inquérito. Eu já arquivo e falo, não dá, prescreveu, e arquivo, tudo bem? Agora, vamos supor que esse processo ficou parado lá no judiciário, eu tinha oferecido denúncia e ficou demorando lá, ninguém fez nada. Quando o juiz bateu o olho e falou assim, quer saber? Prescreveu. O juiz já extingue a punibilidade. Ele vai dar uma sentença extinguindo a punibilidade. Falou assim, ó, extingue a punibilidade do agente pela prescrição. Já era. Professora, mas se ele deu uma sentença extinguindo a punibilidade, se esse agente cometer o mesmo crime, esse primeiro não vai contar, então? Adorei essa pergunta, Chiu. Olha só. O que acontece? Se eu extinguir a punibilidade, digo assim, olha, já era. Eu condenei ou eu absolvi? Se eu extinguir a punibilidade, ele não foi julgado, ele fala assim, não tem nem como, eu nem analiso se ele é culpado, se ele é inocente, fala assim, ó, ainda que culpado fosse, extingo a punibilidade. Ele não foi condenado pela prescrição, não foi condenado, e aí o nome dele como é que fica? Limpíssimo, primário, se ele praticar um novo crime, não tem maus antecedentes nem nada, porque foi antes de uma sentença. Agora eu vou te adiantar o seguinte, pode ser, o Estado ele tem que ser eficiente em todos os momentos, vamos supor que o juiz fui lá e condenei, depois sabe o que eu tenho que ser eficiente? Em capturar esse cara e fazê-lo cumprir a pena dele, cumprir a minha sentença, em executar. Se eu deixar esse cara pensar que Deus é grande, mas o Mato Grosso é maior, e ele fugiu, e eu não peguei esse cara para cumprir a pena, eu tenho um prazo também para fazer cumprir. Senão, vai extinguir a punibilidade também pela prescrição. Só que nesse caso, como eu já tenho uma sentença que o condenou, ele fica com o nome sujo, ele fica ficha suja, tudo bem? Mas se passar esse prazo antes do juiz dar a sentença, antes de eu dar a sentença, eu já olhar e falar, extinguir a punibilidade, é ficha limpa, não acontece nada com ele, tudo bem? A gente vai falar isso daqui a pouco, no final da aula de hoje. A gente vai falar em prescrição da pretensão punitiva, quer dizer, da minha pretensão de puni-lo, de julgá-lo, e a prescrição da pretensão executória, da minha pretensão de fazê-lo cumprir aquela sentença que ele foi condenado, tudo bem? Tem esses dois momentos, e a prescrição é um pouco diferente em cada um desses momentos. E tem efeitos diferentes também. Só para te dizer o que você já pensou lá na frente. Então, vamos resumir a pergunta da Chiu. Se esse processo está parado na minha vara, eu sou juiz e eu não julguei, quando eu olho, eu falo, meu filho, já está em 2020, esse cara aí nem se condenado, já extingue a punibilidade dele, porque a prescrição é uma matéria de ordem pública, o juiz pode reconhecer de ofício, mesmo se o MP não pedir, a defesa não pedir, o juiz bateu o olho, viu, está prescrito, e não dá nada para ele. Não gera maus antecedentes, não gera reincidência, não tem que pagar custas, não tem nada. Se ele praticar um novo crime como esse ou não, ele é primário, tudo bem? Porque o Estado não foi eficiente em processá-lo e julgá-lo, tudo bem? Deu para entender? Olha esse caso aí do Adolfo. Vamos mais uma hipótese. No dia 3 de março de 2016, ele deu uns supapos no Arnaldo lá, ó, praticou lesões corporais. Será que a gente ainda pode punir o Adolfo? Como é que a gente faz para calcular a prescrição desse crime aí, pessoal? Me deem aí o passo a passo. Primeira coisa. O que a gente faz? Olhar qual é Vai a lá pena no crime de lesões do crime que ele cometeu, né? Isso. Ótimo. Qual crime que ele cometeu? Lesões corporais. Eu vou procurar a pena máxima. Então, olha lá. Ofender a integridade corporal, saúde de outro. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. O que eu faço agora com essa pena máxima que eu achei? Olha o artigo 109. Jogo lá na tabelinha do 109.
E aí eu quero que você olhe e me diga em quanto tempo prescreve esse crime? Em 4 anos. 4 anos. Mais alguém? Mais alguma sugestão? Todo mundo concorda que é 4 anos? Vamos lá. Quanto que é a pena da lesão corporal? Ela é igual a 1 ano. Igual a 1 ano, olha só. Prescreve em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior não excede a 2. Não é em 3 anos, cuidado, no meu concurso caiu essa aqui, ó. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Essa pena é igual a 1 ano, então ela prescreve em 4 anos. Vamos voltar lá para a pergunta? Até quando eu posso processar o Adolfo? Professora, não. Oi. Vou terminar, depois eu vou fazer um comentário. Tá. Até quando eu posso processar o Adolfo, pessoal? 2 de março de 2020. 2 de março de 2020, muito bem, prescreve em 4 anos, de 2016 vai dar 4 anos de 2020 e até dia 2 de março de 2020. Só que hoje, pessoal, hoje é dia 20 de maio, eu olhei aqui na minha vara e eu achei esse processo do Adolfo. Até agora eu não dei sentença para ele. O que aconteceu? Eu, representante do Estado, prescreveu. Fui eficiente? Não fui. O que eu vou ter que fazer com ele, então? Extinguir a punibilidade. Falar, ó, morreu esse processo aqui. Aí eu extingo a punibilidade. É igual se o agente morrer, se o Adolfo morreu, eu falo assim, ó, acabou esse processo aqui, morreu, extinguiu a punibilidade. Se ninguém fizer nada, como é que eu falo? Ativamente, né? Não ficar só passivamente esperando a prescrição, para todos os efeitos, quando pesquisarem o nome da pessoa, ela está lá, né, respondendo por um crime ainda, né? Respondendo pelo crime. Pois é, exatamente. Isso é o tipo de coisa. Aí a defesa pode suscitar a prescrição. Falar, ó, ainda está constando isso aqui, mas isso aqui está prescrito. Aí o juiz vai lá e aí extingue. Sim. Mas isso aí podia ser uma coisa um pouco mais automática, não podia não? Já que leva em conta única e exclusivamente prazo? Passou o prazo... Agora, vou falar para você, com processo eletrônico, é capaz que seja bem automático, sabe? Porque vai dar lá um alerta. Quando virem a data, o processo eletrônico já sabe o crime, ele pode criar um alerta, e aí tá mais fácil. Ou que tá perto de prescrever, como que assim, vai prescrever daqui a um mês, a juiz corre para sentenciar, você entende? Assim, então, é uma forma do Estado ser mais eficiente, porque imagina, ô Fábio, na época que esse processo ficava lá físico no armário, assim, o povo esquecia o processo no escaneia. Agora, com o eletrônico, vai ser mais fácil ter um controle, né? O que está perto ou não prescrever. É mais difícil de prescrever, por um lado, porque o sistema vai alertar o magistrado, né? Mas, por outro lado, também é mais fácil de identificar que prescreveu e que está prescrito e acabou, independentemente de solicitação da defesa, né? A gente vai ser mais eficiente, né? Professora, assim, aí é um juízo meu de valor já. Para mim, parece injusto um crime de 20 anos prescrever em 20 anos e um crime de 2 anos prescrever em 4. Então, assim, um crime que tem uma pena menor tem o dobro do tempo para prescrever, e um crime que, né, assim, pela pena ser mais grave, quer dizer que é um crime mais grave. E ele prescreve, assim, proporcionalmente em menos tempo. Não tem nada, assim, de análise, de tentativa de alterar o código para ele ser, pelo menos, proporcionalmente mais igualitário? Tio, desconheço se tem alguma proposta de reforma do Código Penal nesse sentido. Sinceramente, não sei dizer se há, mas realmente é bem desproporcional. Mas eu ainda vou mostrar mais coisas que vocês vão se surpreender, ainda na aula de hoje. Deixa eu chegar lá mais na frente. Você ainda não viu nada de prescrição, é de indignar mesmo, você vai ver aqui. Deixa eu voltar. Não, filho. Desculpa. Agora, eu vou deixar vocês olhando essa... Tá apresentando a tela?
Ou não? Não, nem parou a apresentação, né? Eu vou deixar vocês olhando essa tela aqui, desse exercício. Eu quero que vocês olhem e tentem fazer aí sozinhos e a gente já resolve. Eu vou ali pegar o cabo do computador, que eu vou ficar sem bateria. Enquanto isso, tentem resolver essa daí. Eu já volto. Amanhã, você vai. Baby, eu te amo. Baby. Ó, vai lá. Você está falando com os alunos? Tô falando com os alunos. Eu também. Também que também falei com eles. Você também falou com eles? Uhum. O que você falou com eles? Não. Eu falei, cada um tem sessão pra eles. O que é isso? Vem cá, vamos lá. Vem cá. Cada um tem sessão. Vem pra cá, vem agora. Não. Não vem aqui, viu? Senão eu vou ter que trocar a cor. E aí, pessoal? Que letra que vocês marcaram aí? A, B, C, D ou E? Letra C, Guilherme. Bruna, C. Vamos lá? Ó, concussão é a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então, a gente pega a pena máxima, 8 anos, e faz o que com ela? Joga na tabela do 109, né? 8 anos prescreve em 12 anos. Se o máximo da pena é superior a 4, não excede a 8. Então, letra C, 12 anos. Tranquilo, pessoal? Muito fácil, né? E vejam essa daí agora do peculato. E aí, pessoal? Essa daí de agente penitenciário, o que vocês marcariam? Letra 16 anos, letra B. Mais alguma hipótese diferente dessa? Vamos ver. Olha só que interessante. O que a gente vai fazer? Pega a pena máxima do peculato e faz o quê? Joga na tabela do 109, tudo bem? Pega os 12 anos e a gente olha aqui na tabelinha do 109. Prescreve em 16 anos. Se o máximo da pena é superior a 8, não excede a 12. Então, letra B, 16 anos. Maravilha, vocês acertaram. Que coisa linda. Estão entendendo tudo de prescrição. Tudo bem? Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Tá vendo esse prazo? Ó, o nosso prazo maior de 20 anos, o nosso prazo maior de prescrição que a gente tem é 20 anos. E o nosso menor prazo atualmente é de 3 anos. O menor prazo de prescrição. Mas nem sempre foi assim. Até 2010, antigamente, o menor prazo era de 2 anos. Isso foi uma alteração legislativa que aconteceu em maio de 2010. Era 2 anos antes disso. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, para ver se você entendeu bem o que é a prescrição. Essa lei, que entrou em vigor em 2010 e aumentou de 2 para 3 anos o prazo de prescrição, essa lei retroage para atingir crimes anteriores a 2010? Então, vamos supor que eu cometi um crime em 2008. Ele prescreveria em 2 ou 3 anos. Você acha que essa lei retroage ou não?
Não retroage. Muito bom, Michele, Guilherme, Fábio. Não retroage. Por quê? Ela é uma lei melhor ou pior para o acusado? Essa lei que aumentou o prazo de prescrição. Pior, porque deu mais prazo para o Estado processar, né? Exatamente. Então, ela só se aplica para os fatos cometidos, isso, Fábio, isso mesmo, só para os fatos cometidos depois de 2010, que o Fábio falou, e a lei não retroage para prejudicar o réu. Então, pessoal, o que acontecia? Quando era 2 anos, os crimes estavam prescrevendo muito rápido, com 2 anos. Aí, como a gente está em terra Brasília, como estava prescrevendo muito rápido, ao invés de aumentar a eficiência estatal, o que a gente faz? Aumenta o prazo de prescrição, né? Tipo isso que aconteceu em 2010. Então, Chiu, de vez em quando tem umas alterações legislativas assim, que a gente pode aumentar o prazo de prescrição, tudo bem? O ideal é que a gente consiga aumentar a eficiência do Estado, né? Mas, enfim. E lembrando que sempre o dia do começo inclui-se no cômputo desse prazo aí. Tá certo? Deixa eu contar para vocês agora 2 tipos de prescrição. Quando a Chu perguntou, eu meio que adiantei essa explicação. Ai, gente, desculpa, eu não estou passando o slide aqui. Deixa eu botar a apresentação. Banane às vezes consegue se surpreender, né? Enfim, olha lá agora. Professora? Oi. Sobre essa questão que a senhora colocou de, por exemplo, aumentar a eficiência do Estado ao invés de aumentar o prazo de prescrição, eu estava folheando aqui o livro do Zaffaroni, eu achei uma coisa interessante, a posição dele, nos países centrais, acho que desde o século XIX, mais ou menos, se não estou enganado, ou na primeira metade ou na segunda, tem várias discussões sobre a ineficiência da pena de restritiva de liberdade e a questão de como, numa observação antropológica, assim, essa falta de sensibilidade antropológica do direito penal, uma parte do Zaffaroni, que é uma coisa que foi muito discutida ainda no século XIX, e hoje essa questão nos países centrais tem muito pouca força essa mentalidade de restritiva de liberdade, e aí, por exemplo, tem modelos, por exemplo, esses de substituição, que é o excursus e o probation, né? E assim, tem essa discussão, e ainda assim hoje nos países periféricos, como aqui no Brasil, é um martelo de ouro, assim, de restringir liberdade, de ficar batendo na mesma tecla, assim, enfim. Acho que eu achei interessante. Não, Otávio, muito, muito legal essa sua colocação. Primeira coisa, ela faz a gente refletir sobre a eficiência da própria pena, né? Uma pena privativa de liberdade para todos os crimes, será que faz sentido? Uma pena cara, em todo custo dela em todos os sentidos, custo humano, custo financeiro, custo de tudo, para a vida de quem está cumprindo, para a vítima também, será que esse preço aí está valendo, assim? E, além de pensar, assim, na própria razão de ser da pena privativa de liberdade, é que a gente ainda não consegue se dar conta da barbárie que a gente está, porque a gente está inserido nela, né, do quão bárbaros nós ainda somos, assim, da utilidade dessa pena, até tendo em conta a vítima, né, o que é que será que a vítima espera como reparação daquele delito? Não só financeiro, né, mas de várias formas. E faz pensar essa questão assim, então, a pena é ineficiente pelo próprio conceito dela, né? E, da mesma forma, assim, enfim, várias coisas dadas aí há muitas reflexões. E, ao mesmo tempo, é uma arma bem grande na mão da acusação, né? Como promotora mesmo, se eu vejo um crime próximo à prescrição, eu tento fazer um acordo a qualquer custo. E, às vezes, o acusado gosta também, porque, para ele, faz um acordo com a acusação e acaba com aquele processo, não fica nenhum
nenhuma mácula, né? E não tem o risco de uma condenação. Dá muito que se pensar aí, mas obrigada aí pela sua contribuição. Muito bom, você já está lendo o Zaffaroni, assim, ele é um cara bem mais liberal, né, mais abolicionista, é ótimo, você está em ótima companhia. Mas, pessoal, obrigada. Numa palestra de criminologia crítica, assim, é bem citado, Zaffaroni. Ele foi ministro da Suprema Corte Argentina, e ele é um grande arauto aí, muito respeitado internacionalmente. Apesar de ser uma pessoa de um país periférico, né, eles são bem mais adiantados que a gente em termos de direito penal e criminologia. Penso que os países de língua espanhola são assim, a questão de sistema carcerário, Oeste e tudo. E nessa época de pandemia, assim, a gente pensa, né, mil coisas a pensar. Mas eles são bem mais evoluídos que a gente. Acho que eles conseguem, como a gente é de um país que só fala português, a gente só consegue beber na fonte do português, de Portugal, quando eles falam outras línguas, o espanhol, ou o inglês, e você lê, você tem acesso, você consegue expandir muito mais o pensamento, né? Enfim. Mas isso é para um outro momento a gente discutir. Deixa eu mostrar para vocês, pessoal, a diferença entre a prescrição da pretensão punitiva, que eu já adiantei com a pergunta da Chil, que foi muito boa, ela veio em cima disso aqui, ó. Da pretensão punitiva, da minha pretensão de levar esse sujeito a julgamento, e da pretensão executória. Depois que ele foi julgado, eu tenho um decreto condenatório de fazê-lo cumprir esse decreto, né? Fazer cumprir essa pena. Então, o primeiro momento da pretensão punitiva é essa aqui, do 109, antes de transitar em julgado a sentença. Ou seja, sentença transitou em julgado, já está condenado, tem uma pena, aí eu passo a falar em pretensão executória, que é de fazê-lo cumprir. Então, aqui é de levar, vamos falar assim, bem grossamente, levar esse caboclo a julgamento. E ter uma sentença, essa sentença transitar em julgado. Até esse momento é pretensão punitiva. Depois que essa sentença transitou em julgado para defesa e acusação, a gente fala em pretensão executória, tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque tem diferença. Até agora, a gente falou só do 109, a gente falou em pretensão punitiva, em trazer o cara para julgamento. Agora, a pretensão executória, a gente vai combinar a nossa tabelinha do 109 com o artigo 110. Ela funciona um pouquinho diferente. Já te explico, olha aqui. Olha o 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Então, é da pretensão punitiva, da minha intenção de punir. A gente leva em conta o quê? O máximo da pena prevista para o crime, combinada abstratamente no tipo penal. Agora, olha o 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença final condenatória. Então, é da pretensão executória. Aí a gente não leva mais em conta a pena máxima, a gente leva em conta o quê? A pena aplicada, aquela pena que está na sentença, que é a pena definitiva, a pena justa para aquele cara, aquela pena que ele merece, é ela que a gente vai jogar na tabela do 109, tudo bem? Então, a primeira coisa é que no cálculo da prescrição da pretensão punitiva, antes de transitar em julgado, a gente leva em conta a pena máxima. E se o processo do cara prescrever aqui antes da sentença, vai retirar todos os efeitos do crime penais, ele não vai cumprir pena, e civis também, não vai dar nem para executar essa sentença, porque a sentença nem foi de condenação, tudo bem? Agora, se prescrever depois da sentença, o Estado não conseguiu capturar o cara para fazer cumprir a pena, se prescrever nesse momento aqui, vai retirar apenas o cumprimento da pena. Ele vai continuar com o nome sujo, ficha suja, tudo mais, porque a gente já vai ter tido uma sentença que o condenou. Tudo bem? Então, olha aqui. Se prescreve antes da sentença, o Estado perde o direito de punir, o réu não vai ser responsabilizado pelo crime, o nome dele não vai para o rol dos culpados, ele não será considerado reincidente, nem portador de maus antecedentes, não vai ter que pagar custas processuais, e o dano do crime que ele cometeu, eu vou ter que entrar com uma ação no juiz cível, eu não vou poder simplesmente executar uma via direta que o CPP me dá, executar a sentença penal no cível.
Vou ter que entrar com uma ação se eu quiser uma indenização. Agora, se prescrever depois da sentença transitar em julgado para defesa e acusação, a única consequência é que o Estado não vai poder executar a pena ou a medida de segurança. Então, a gente vai ver que a medida de segurança também prescreve, tá? Mas só vai extinguir essa pena. Os outros efeitos da condenação vão continuar. Ele vai ter que pagar custas, pode ser considerado reincidente ou portador de maus antecedentes. Eu posso pegar essa sentença e executar no cível. Tem diferenças, tudo bem? Então, a diferença entre pretensão executória e pretensão punitiva é o trânsito julgado para ambas as partes, para defesa e acusação. Tudo bem? Aí a gente fala em pretensão executória. Deu para entender, mais ou menos? Para saber se você entendeu mesmo, eu vou pedir para você fazer o seguinte exercício, do Rodolfo. Aí eu quero, se você fizer o do Rodolfo direitinho, eu vou saber que você entendeu. Olha lá o do Rodolfo. Dá uma olhadinha e tenta fazer aí você com você mesmo para a gente corrigir em seguida. E aí, pessoal, em quanto tempo vai acontecer a prescrição do Rodolfo? O que vocês sugerem? Letra A, B, C, D ou E? A é a opinião da Michelle. E vocês? Fábio, Chiro, Otávio? Eu ainda estou pensando aqui. Então, vamos lá, vamos pensar aí. Pode pensar com calma, não tem pressa não. Olha lá. O Rodolfo foi processado e condenado porque ele praticou o crime de prevaricação no ano de 2013. E ele foi condenado a cumprir uma pena de detenção de 6 meses e ao pagamento de 10 dias multa. Agora que vocês já viram muitas sentenças, vocês já viram como é que é a condenação, né? Então, tem a pena privativa de liberdade e a pena de multa. A sentença transita em julgado para o MP e para a defesa. A gente tem uma sentença, essa sentença transitou em julgado para as duas partes. A gente está falando agora de pretensão punitiva ou pretensão executória, pessoal? A partir desse momento. Executória, né? Executória, depois da sentença, tudo bem? A pretensão executória, de acordo com o artigo 110, ela vai reger pela pena máxima do crime previsto por prevaricação ou pela pena aplicada ao Rodolfo, a pena justa para ele, que é uma pena que vai mudar? Ela não vai mudar mais, porque já teve o quê? O trânsito em julgado para o MP e para a defesa. Essa pena não vai mudar, ela estabilizou em 6 meses e 10 dias. Aí a gente vai jogar o que na tabela do 109? A pena máxima de prevaricação ou essa pena de 6 meses? A pena de 6 meses. De 6 meses. Ó, vou nem botar a tabela, quer ver como é que você mata essa questão de cabeça? 6 meses prescreve enquanto? Qual é o menor prazo de prescrição que a gente tem no Código Penal, no 109? 3 anos. 3 anos. Então, você consegue matar de cabeça. Vai, então, regular pela pena aplicada, verificando-se em 3 anos. Letra? Letra A. Letra A, exatamente. Como a Michelle falou. Agora, deixa eu complicar o seu caso. Imagina se essa prevaricação ele tivesse cometido no ano de 2009. E quanto tempo ia prescrever? Na época, em 2009, qual era o menor prazo de prescrição que tinha? Era 2 anos. Lembra? 2 anos, porque a norma que aumentou para 3 anos, ela não retroage, tudo bem?
Então, a gente vai pegar a pena aplicada, a pena de 6 meses, vai colocar na tabela, vai ver que são 3 anos que prescreve, e aí dá a letra A. Tudo bem, pessoal? Professora, tudo bem, isso aí eu entendi perfeitamente. O que eu não estou conseguindo assim, visualizar muito é essa prescrição, já na executória, ela incide sobre que atos? Por exemplo, ele já foi sentenciado, acho que não é bem o objeto da aula, mas assim, eu estou com dificuldade de enxergar o processo, sabe? É muito boa, o Fábio, é objeto da aula, assim, imagina que vocês viram várias sentenças que vocês trabalharam, algumas o réu respondeu ao processo solto e outras ele já foi preso preventivamente, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de comparar as sentenças assim. Imagina que ficou lá, o juiz já condenou, vamos botar lá, ele botou 5 anos, e aí falou, pode responder solto, aí ele fica recorrendo. Quando transitar em julgado, sabe que tem muito réu que faz, ó, pé na tábua, porque já viu que não vai dar mais. E aí, essa executória é só o momento de cumprir a pena mesmo, sabe? É capturar esse réu e fazê-lo cumprir esse decreto condenatório. Ela acontece só depois. Então, Entendi. a pessoa fica foragida, aí está rolando o prazo para o Estado, que o Estado tem que ser eficiente não só em condená-lo, mas também capturar e fazer cumprir, tudo bem? Entendi. Então significa, assim, grosso modo, que a prescrição tende a ser bem maior para evitar que não seja julgado, mas depois de julgado, como você considere a pena efetivamente aplicada, que não vai ser a máxima, né? Como é para a prescrição anterior, então tende a pessoa ter um tempo de prescrição bem menor em caso de fuga, por exemplo. Bem mais. Engraçado, para mim, intuitivamente, devia ser o contrário. Sei lá. Eita, Fábio, vou contar agora a pior coisa que tá para vir. Não fica desanimado com o penal, por favor. Sabe essa pena aplicada, essa pretensão mais curtinha? A gente vai aprender um tipo de prescrição chamado retroativa. Depois você vai pegar essa prescrição mais curta e aplicar para trás no processo. Se ela tiver acontecido, você acredita que o processo está prescrito também? Ah, e a pessoa nem. Aí, quer dizer, ela foi condenada. É assim? Como é que é? Ela foi condenada, mas aí prescreve e deixa de ter sido condenada? Uma coisa assim? Exatamente. Caramba. Exatamente. É a prescrição retroativa. Mas, bom, é porque vocês são muito legais, vocês vão perguntando coisas, vocês vão raciocinando na matéria. Ainda pode acontecer isso. Mas só para vocês não desanimarem muito, mas só um pouquinho, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Eu vou copiar o link aqui, vou copiar o link para vocês assistirem. Eu quero que vocês vejam na prática. Peraí. Eu quero que vocês vejam na prática como que acontece a prescrição, tudo bem? Por que a gente está estudando tudo isso? Como é que na prática isso pode acontecer? Eu vou colocar aqui no chat. O link. Eu queria que vocês clicassem nesse link. Eu vou colocar no mudo o meu microfone e aí vocês assistam essa matéria para a gente refletir um pouquinho sobre a questão da prescrição, tudo bem? E a gente volta em seguida. Então, dê uma olhada aí no link que está no chat. Até já.
Pronto. Chiu, conseguiu terminar? Vocês mais alguém precisa de mais algum tempinho? Então, pessoal, vejo, esse ano completa 10 anos desse processo aí do fato da Caixa de Pandora. A gente ainda não tem uma sentença. Está na fase das alegações finais, de apresentar memoriais e tal. Antes da sentença, que tipo de prescrição que a gente tem? Da pretensão punitiva ou da pretensão executória? Pretensão punitiva. Do artigo 109. Punitivo. Vamos pensar Isso. Vamos pensar juridicamente. Se prescrever agora da pretensão punitiva, o nome deles vai para o rol dos culpados? Como é? Não entendi a pergunta. Falhou um pouquinho o som. Se prescrevendo nesse momento, agora, né? Prescrição da pretensão punitiva. O nome deles vai para o rol dos culpados, vai gerar maus antecedentes ou reincidência, prescrevendo nesse momento? Não, fica tudo limpinho. Não. Vai gerar obrigação de indenizar os 2 bilhões automaticamente? Não, também não. Também não. Então, vejam, só para mostrar para vocês, na prática, como é importante a gente saber sobre prescrição. Porque um acusado que tem um bom advogado, tem vocês como advogados que estão aqui assistindo a essa aula, vai saber manejar os recursos processuais no melhor interesse do seu cliente. Nesse caso, teve um complicador bem grande. Por exemplo, governador de estado, vice-governador é julgado no STJ. Então, o processo ia para o STJ, aí perdia o cargo, voltava para a Justiça Comum, e nesse vai e vem, recorrendo e tudo mais, o processo vai passando sem sentença, percebem? Então, é uma ineficiência do Estado que aconteceu nesse momento processual, porque a legislação, os advogados, operadores de direito, souberam se valer de todos os mecanismos processuais existentes para não deixar chegar a sentença e para essa sentença não transitar em julgado. Porque a gente viu que pretensão executória, depois do trânsito em julgado, nem é só a sentença, não pode deixar transitar em julgado. Mas, agora pense num acusado que não tem tantos recursos financeiros, né, econômicos, recursos intelectuais para pensar numa hipótese, ou recurso até emocional, para suportar um processo por tanto tempo, né? Que às vezes se vale do auxílio da Defensoria Pública, às vezes a soberbada de casos, que não dá para recorrer tudo em todos os casos, né? Para essa pessoa, transita em julgado muito mais fácil e ela vai efetivamente cumprir a pena do que para uma pessoa que tem uma boa assistência jurídica, não é mesmo? Então, para vocês verem que essas coisas fazem toda a diferença no nosso sistema penal, entre quem vai ser alcançado pela malha da justiça penal e quem não vai ser. Conseguem perceber? Professora. Sim, Thalita, pode falar. Oi. Nossa, sua voz travou demais para mim, não sei se foi minha internet ou se foi a sua. Mas por que a prescrição ela acontece? Eu não consegui entender isso. Tá. A prescrição é como se fosse assim, Thalita, uma sanção para o Estado, que ele tem que agir logo. Ele não pode ficar assim, esperando a bel prazer. Por exemplo, esses crimes aconteceram em 2010. Se não tivesse prescrição, se eles não prescrevessem, o Estado podia ficar tranquilo, processar isso só em 2030, 2040, sabe? Quando quando às vezes já não faz mais sentido a pena, porque a pessoa já mudou de comportamento, ela se emendou, já caiu no esquecimento, sabe? É um pouco para provocar a eficiência do Estado, assim, que existe a prescrição. E também por conta daquela situação do... É revoltante. Assim, você é perdoado? Como é que é isso?
Nem é condenada, é como se fosse um aval, né? Assim, branco é da gente pensar nessas coisas aí, nesses institutos e tal. Enfim, eu não posso falar muito, não, que eu sou professora aqui. Isso está tudo gravado, né? Então... mas vocês podem pensar à vontade, o pensamento é livre, viu? Fiquem à vontade. Eu é que não posso falar muito, não, porque a gente nunca sabe com quem está lidando, né? Quem é o aluno do outro lado da tela. Mas, enfim. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, eu não vou entrar com mais matéria nova para a gente ir devagarzinho tratando da prescrição, tá? Só para anunciar o que a gente vai falar na próxima aula, a gente vai falar de termo inicial da prescrição, quando que começa a contar, redução dos prazos prescricionais, esse caso aí, desses acusados, quando eles completam 70 anos, ó, o prazo de prescrição reduz pela metade. Então, o que já era pouco fica ainda menor. E aí a gente vai falar melhor sobre isso. Claro, Michele, estou à sua disposição. Se você quiser ficar depois da sala aqui, fica à vontade, ou quiser, à vontade. E então é isso, pessoal. Aí a gente continua a partir da próxima aula, tá? Recomendo aos colegas que não puderam estar presentes ou assistir essa aula aqui ao vivo, que eles assistam a gravação. Eu vou colocar assim que o Google disponibilizar lá, para que todos possam acompanhar e a gente possa continuar as aulas a partir de agora. Tá bom? Então Certo, professora. Obrigado. Valeu, Otávio. Um abraço grande para vocês, um ótimo dia, ótima quarta-feira, um bom fim de semana. Façam os exercícios que eu vou deixar lá nos slides para vocês, tá bom? Valeu. Ok, professora, abração. Obrigado, professor. Valeu, gente. Um beijo, então. Professora?